O terceiro a morrer aqui foi Filipe, tá certo? No ano 54 depois de Cristo. Morreu por converter a mulher de um procônsul. Eu mudei aqui porque geralmente você, pastor, o que é um procônsul? Geralmente alguém pergunta essas coisas aí, tá certo? Então, morreu por converter a mulher de um procônsul, tá certo? Dependendo da versão, ele foi crucificado ou torturado até a morte em algum lugar da Ásia Menor. Existe divergência de opinião. Alguns dizem que ele foi torturado, tá certo? Outros dizem que ele foi crucificado. O que sabemos de fato é que ele morreu no ano de 54 em algum lugar da Ásia Menor, tá certo? Então, o que é um procônsul? Era o governador de uma província romana, tá certo? Quando você vê na Bíblia, o que é um procônsul? Procônsul Júlio César, governador de uma província romana. Ok? O quarto a morrer é Mateus. No ano 60 depois de Cristo. Vamos ver, alguma pergunta? Foi nada, Quer saber se foi um ou dois, né? Não, mas aqui em relação a João Batista, a gente estava vendo. Quem formou o Herodes? Antipas. O Antipas, não foi? Foi. E o Antipas foi o que ficou com a mulher do irmão, não é isso? Também. Isso. Herodes Filipe. É. No ano 60 depois de Cristo, a história mais antiga diz que ele morreu na Etiópia, de causas naturais, tá certo? Mas há divergência em relação à morte de Mateus, tá certo? Mas há pelo menos 4 relatos em que é assassinado por um rei local. Alguns dizem que ele foi decapitado, outros dizem que foi afogado, esfaqueado ou até mesmo queimado. Tá certo? Segundo algumas linhas de pensamento, tá certo? Só que esta hipótese que ele morreu de morte natural, ela é totalmente descartada pela maior parte dos critérios, certo? O quinto, Tiago Menor. No ano 64, 63, 64, Antiguidades Judaicas, que é um outro livro de Flávio José, quem puder depois comprar, um livro muito bom, tá certo? Culpando os cristãos pelo incêndio que destruiu Roma, no ano 64, o imperador Nero teria inflamado o povo, apedrejado e espancado Tiago. Hoje há historiadores que dizem que a perseguição aos cristãos começou somente depois do período de Nero, mas a maior parte diz que a perseguição aos cristãos de forma oficial acontece no ano de 64, desencadeada pelo imperador Nero. E no começo foi 300 anos de perseguição. 3 séculos, um século sem parar, era a gente morrendo. E eu vou dizer uma realidade para os irmãos que talvez os irmãos desconheçam. É bem verdade que vivemos hoje em um país laico, tá certo? Só que do ano 64 até o ano de 2023, as perseguições nunca pararam. Não sei se vocês sabem disso. As perseguições, ela nunca parou. Não temos aqui de forma que temos em outros países aí, severo, tá certo? É uma perseguição aqui, uma perseguição ali, de forma direta e indireta, mas não deixa de ser perseguição. Mas as perseguições nunca deixaram de acontecer. Desde o ano 64 aqui, ó, que é a primeira perseguição geral desencadeada por Nero, até o ano de 2023. Tem pessoas aí, os pais aí que estão morrendo, irmão. Está pegando aí, ou nega Jesus, ou vai morrer. Está pegando. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Nessa parte que fala sobre Nero ter inflamado, foi naquele episódio que ele mandou tocar fogo, não é isso? Aí para justificar o erro dele, ele disse que foram os cristãos. Irmãos, olha, Nero era louco, irmão. Nero era psicopata. Nero mandou matar a irmã, mandou matar a mãe. Todo mundo queria corromper. Pegou a mãe. Nero era um cara que tinha mente maquiavélica. Nero batia para ver a queda. Era a personificação de Satanás. Olha, eu tive o desprazer de conhecer um cara. Ele disse assim, eu acho bonito, miserável disse a mim. Que é um miserável? Quando eu dou o primeiro pipoco no cara, aquela queda é uma coisa linda. Aquele barco, quando ele tomba assim para cair no chão. Aquilo é bonito demais, aquilo é excitante.
estava na mesa jogando dominó, lá pediu a parte da igreja, se eu vou ficar, isso é o Satanás, me bateu uma pedra e disse, o cara é a personificação. Aí eu, olha, deu um ninja, mas o cara disse que achava lindo quando dava o primeiro tiro no cara, e o cara caía, aquilo era uma obra, aquilo era romântico demais, era excitante. Totalmente dominado por Satanás. Nero não era diferente. O que é que Nero fazia? Nero mandava incendiar os cristãos com azeite, irmão, com óleo, e mandava fazer tochas humanas para iluminar a cidade. Entendeu? O camarada era terrível. Entendeu? Cobria os cristãos com peles de animal e soltava no meio do mato, soltava os cachorros ferozes, depois de dias com fome para comer os caras vivos. E coisa interessante é que hoje, no lugar que é o Vaticano, era o lugar onde Nero fez o círculo. E nesse círculo, juntamente com o anfiteatro, que era o Coliseu, era morto por mês aproximadamente cerca de 35 mil pessoas, irmão. Por mês era morto ali no anfiteatro e no círculo de Nero. Agora era o tanto que matava, era o tanto que se convertia. A história vai dizer que o imperador Nero chega diante do anfiteatro e pergunta ao Augusto: como é que eu mando matar esses camaradas em vez deles se acabarem sobre essa imagem? Aí o Augusto diz assim: é porque, imperador, tá certo? Aqueles que levam ele para matar se convertem com eles também. Porque se esse povo está morrendo por esse homem, é porque esse é realmente o Deus verdadeiro, irmão. E morre justamente por ele. É interessante, irmão, que a história diz que muitos morreram. E ao morrer gritavam que o meu sangue sirvam de semente, para que outros possam vir após ele e possam por ele germinar. Hoje vai dizer, olha, nega Jesus ou vai morrer. Hoje o patrão chegar, o cara está lá, trabalhando, você pode dizer, olha, você é crente. Olha, a gente não quer que você crente. Na mesma hora, tem que dizer assim, só crente. Olha, irmã, você vai estar sendo, olha, o trabalho é, você vai ficar bem maquiadazinha. Entendeu? Vai botar aquele vestidinho mostrando as perninhas, que é para atrair o cliente. Entendeu? Fazer aquela fita. Isso não é nada. Tem tanto que dizer assim, trabalho que você é obrigado a mentir. Trabalho que você é obrigado a mentir, está mentindo. E muito gente mentindo. E a turma está olha, está trocando Jesus por nada. Na realidade, estão trocando Jesus por absolutamente nada. Enquanto esses homens aí deram a vida, já temos hoje, para expressarmos a nossa fé hoje, em louvor e adoração ao Senhor com liberdade. Né? O outro a morrer aqui, eu só vou citar, irmão. Olha, vou entrar no detalhe. Pedro, também no ano 64, vítima da perseguição religiosa de Nero, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por se sentir digno de morrer como morreu o Cristo ali. Ok? O outro a morrer certo é André, no ano 69, morreu suspenso em uma cruz em formato de X na Grécia. Ele havia se recusado a renegar sua fé diante do procônsul romano Aegiatas. E ele morreu ali, ok? Um outro a morrer, o oitavo é Tomé, chamado também de, ok? Perfurado pelas lanças de um soldado Naim. Alguns chegam até dizer, alguns foi perfurado pela lança, outros dizem que ele levou uma flechada no coração. Existe divergência histórica em relação à morte de Tomé, tá certo? João, após quase ser queimado vivo, a mão do imperador Domiciano, isso aqui, irmão, isso aqui, tá certo? Eu discordo. Eu botei aqui porque figura. Isso aqui eu discordo. Eu já ouvi falar. Completamente. Por quê? Alguns dizem que após ser queimado vivo, mandou o imperador Domiciano
ele ir para Patmos. Só que... Oi? Quase ser queimado vivo. Segura. Diz que foi. Não foi. Só que queimado não. A maioria dos estudiosos, irmãos, a maior parte... Não. Diz que ele foi jogado dentro de uma caldeira de azeite fervente. E ele saiu de lá ileso. Certo? Ele saiu de lá ileso. Depois ele foi enviado para onde? Na ilha de Patmos. Tá certo? Que era uma prisão. Ok? A gente vai falar sobre Patmos depois. Tá bom, senhor. Então vamos lá.